José foi uma figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E nós vamos ver que José, como governador do Egito, ele tem um reencontro com os seus irmãos. E nesse reencontro, José, como governador do Egito, se torna remidor de seus irmãos e se torna aquele que sustenta as nações no mundo na época em que o Egito era a maior potência mundial. Você sabia que existem semelhanças entre José e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E José, como ramo frutífero, foi o remidor das nações, e nessa interação que ele teve com seus irmãos, ele foi uma figura de Jesus, nos mostrando a redenção de todo o povo de Deus no final dos tempos. O reencontro de José com o seu irmão Benjamim é um reencontro profético, aconteceu de maneira literal, mas nos mostra uma figura que vai acontecer com a igreja dos últimos dias. Benjamim receberá o cálice de prata, o cálice da redenção, nos mostrando a plenitude dos judeus. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós estamos em uma série de mensagens falando a respeito do cálice de prata, do cálice da redenção e o mistério dos 144 mil selados. Basicamente, essa nossa série está tratando a respeito do finalzinho da plenitude dos gentios e a entrada da plenitude dos judeus. Quando nós olhamos para a história de José, e ele já como governador do Egito, ele teve ali o reencontro com seus irmãos. E se você não conhece a história de José, é muito importante que você medite antes na história de José para saber como essa história da interação do reencontro de José com seus irmãos fala a respeito dos últimos dias. Benjamim, que foi o irmão mais novo ali de José, ele representa a última tribo, ou representa o último povo de Deus, que é a plenitude dos judeus, que vai estar recebendo grande poder e autoridade. A tribo de Benjamim, ela representa no final dos tempos os judeus que vão se converter e vão estar ali completando a plenitude das duas testemunhas. Se você não entendeu o que eu falei até agora, se esse vídeo está confuso para você, eu sugiro que você assista o primeiro vídeo e depois assista o segundo vídeo, porque essa série de mensagens é uma série especialíssima, mas exige que você medite de maneira profunda na história de José, medite de maneira profunda no ensino das duas casas de Israel, para saber quem são 144 mil selados e o significado do filho mais novo de Jacó, Benjamim, e o significado da tribo de Benjamim. São todos esses mistérios profundíssimos da palavra de Deus que nos mostra que a teologia tradicional tem ensinado uma escatologia que não é bíblica. A igreja passa pela grande tribulação e a igreja na grande tribulação viverá a plenitude dos gentios, e quando acabar a plenitude dos gentios, na grande tribulação, nós veremos o último filho se assentando à mesa. Nós veremos o remanescente Benjamim entrando para cumprir a plenitude dos judeus, porque o último e grande sinal antes da volta de Jesus é justamente a conversão de muitos judeus, porque as duas testemunhas do Senhor no período da grande tribulação são judeus e gentios que vão estar sendo usados com poder e graça para despertar a igreja dos últimos dias. Queridos, quando nós falamos do último e grande derramar do Espírito do Senhor, nós não estamos falando primordialmente de novas conversões. O último e grande derramar do Espírito do Senhor é para o amadurecimento do fruto. Ou seja, a última semana de Daniel será muito mais para o despertar dos que já foram selados, para os frutos que já existem, do que propriamente para novas conversões.
É por isso que você precisa entender todos esses mistérios, todos esses estudos que estão conectados com essa série maravilhosa. Então grava bem isso. Não comece essa série por esse vídeo aqui. Conheça o básico do ensino das 7 festas do Senhor para saber o que são as chuvas Temporã e Serôdia. Conheça o ensino das 2 casas de Israel. É um ensino preciosíssimo e fundamental para desbloquear profecias. E assista os 2 últimos vídeos dessa série para compreender essa revelação maravilhosa. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 43. Gênesis capítulo 43 nós vamos ler hoje. Nós vamos ler os versículos 5 e 8. Versículo 5 diz assim: Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Queridos, você conhece muito bem a história de Jacó, você conhece muito bem a história da interação dos irmãos dele com José, mas eu quero fazer um breve resumo aqui. Estava acontecendo uma grande fome na terra. O início do capítulo 43 de Gênesis vai dizer que a terra estava passando por um período de grande fome, a fome persistia gravíssima na terra, e nesse momento da história, Jacó envia os seus filhos para a terra do Egito para buscar suprimentos, para buscar ali o trigo, para buscar alimento, porque a fome estava em vários lugares do mundo. E ali, queridos, os filhos de Jacó têm um reencontro com José, e você conhece muito bem a história bíblica, o relato bíblico. Eles imaginavam que José já tinha morrido, que José já tinha virado escravo e já tinha morrido. Para Jacó, o filho José tinha morrido, então o que eles queriam era apenas buscar o alimento lá na terra do Egito. Acontece aquela interação, José reconhece seus irmãos, mas os seus irmãos não reconhecem José. José é governador do Egito, e eles têm um encontro ali, e José diz para os seus irmãos que não tinham reconhecido eles: olha, já que vocês têm esse irmão aí, esse irmão Benjamim, vocês só vão receber o que eu tenho para vocês quando vocês irem até o vosso pai e trazer Benjamim até mim. A exigência de José, como governador do Egito, era que aqueles homens, os irmãos dele, trouxessem na próxima viagem Benjamim junto. Então, José, como figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento, está dizendo: vocês só vão receber os suprimentos quando Benjamim retornar com vocês. E ali, queridos, os irmãos de José vão até Jacó dizendo: olha, o homem que é governador do Egito, ele só vai nos liberar o alimento, nos liberar os suprimentos, se Benjamim estiver junto. Esse versículo que você está vendo aí na tela é justamente o filho Judá, olhando para Jacó dizendo: olha, o irmão, nós só vamos receber os suprimentos do governador do Egito, o Egito só vai nos sustentar se nós levarmos Benjamim junto. Aqui é o diálogo de Jacó com Judá. Judá diz: se porém não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. José está dizendo para os irmãos dele: olha, se Benjamim não descer para a terra do Egito, não tem suprimento. E é lindo você entender essa conexão com o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e o que as 2 testemunhas vão fazer no final dos tempos, porque não vai existir poder e autoridade para as 2 testemunhas do Senhor na última semana de Daniel, se não houver a conexão da segunda testemunha, que são os judeus. Você que conhece o ensino das 2 casas de Israel sabe muito bem que as 2 testemunhas do Senhor são judeus e gentios, segundo as profecias do ensino das 2 casas de Israel. Os profetas profetizaram que judeus e gentios seriam as 2 testemunhas no final dos tempos. Só que, queridos, eu vi essa semana um grupo de cristãos gentios indo até Israel para pregar a palavra para judeus, e ali muitos judeus negaram aquela evangelização de cristãos gentios, porque infelizmente a igreja de Jesus Cristo gentia não entende que isso é falta de sabedoria. Não adianta você, cristão, ir lá para Israel
uma irmã toda maquiada, o irmão todo moderno, com uma vestimenta toda ocidental. E isso é falta de sabedoria para pregar para os judeus. Queridos, os judeus, eles entendem que o Messias é um Messias judeu. E Deus estará levantando muitos cristãos judeus para pregar para outros judeus. Por que que o apóstolo Paulo, ele diz que se fez judeus para pregar para os judeus e se fez de grego para pregar para os gregos? Porque o povo do Oriente, ele é muito ligado à própria cultura. Não adianta eu e você, cristãos gentios, quererem pregar o evangelho de qualquer maneira para os judeus. Hoje, o judeu, ele olha para Jesus Cristo, para o Messias dos gentios, e ele enxerga um Messias romano. Hoje, o judeu olha para Jesus Cristo e eles não conseguem enxergar Jesus Cristo. Por quê? Porque o Jesus Cristo que é pregado pela maior parte das igrejas é um Jesus Cristo romano, é um Jesus Cristo com uma túnica romana, é um Jesus Cristo católico, é um Jesus Cristo que tem ali em sua cultura muito da cultura grega, muito da filosofia. E é por isso que na última semana de Daniel, Benjamim precisa se assentar à mesa. Assim como José, ele exigiu a presença do irmão mais novo, Benjamim, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da inspiração do Espírito do Senhor, estará exigindo a plenitude dos judeus. É o que está escrito em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11, é o que profetizou Oséias, é o que profetizou Isaías, é o que profetizou Jeremias em Jeremias capítulo 31, o estabelecimento da nova aliança. O estabelecimento da nova aliança, chamando aqueles que descendem da casa de Judá e aqueles que descendem da casa de Israel ou da casa de Efraim. Ou seja, a plenitude dos judeus é justamente o último filho se assentando à mesa. Enquanto Benjamim não tiver contato com o cálice de prata, com o cálice da redenção, que nós falaremos a seguir nos próximos vídeos, enquanto Benjamim não se assentar à mesa, a maior parte dos judeus não vão reconhecer Yeshua, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de sua vida. Esse texto que você está vendo na tela é justamente Judá. Presta atenção nisso, que isso é profético, queridos. É justamente Judá, o filho de Jacó, chamado Judá, falando para Jacó: meu pai, o moço lá, o homem lá, que é governador do Egito, ele quer ver o rosto de Benjamim. E de maneira profética, Jesus Cristo está dizendo: olha, na grande tribulação, antes de eu voltar, antes de eu trazer a redenção para toda a humanidade, antes de eu trazer a redenção para toda a minha criação, eu vou chamar o último filho para se assentar à mesa. E o que é lindo você ver aqui é porque Judá, ele faz a mediação com Jacó, e Judá, ele faz a mediação com o governador da terra, com o governador do Egito, que era José. Não se esqueça, José, nessa história, ele é uma figura de Jesus Cristo, como eu falei nos vídeos anteriores. Então, queridos, você vai ver essa dinâmica. Aí talvez você me pergunte: tá bom, irmão Paulo, mas qual que é a importância de Judá? Olha só mais uma vez eu colocando aí na sua tela para você entender a importância do texto dos 144 mil selados e toda essa disposição, a ordem das tribos mencionadas em Apocalipse capítulo 17, em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14. Vocês lembram? Eu falei aqui no primeiro vídeo a respeito dessa ordem das tribos, e a ordem das tribos representa algo maravilhoso. Por quê? Porque você está vendo aí, a primeira tribo é a tribo de Judá, e a última tribo é a tribo de Benjamim. A primeira e a última tribo são as duas tribos que representam a plenitude dos judeus. E as outras tribos, até José, representam as tribos, são as tribos que representam a plenitude dos gentios. Se você conhecer o ensino das duas casas de Israel, você sabe muito bem que Judá e Benjamim vieram dali do reino do sul, de Judá, ou seja, de toda a linhagem de Davi, que representa das duas testemunhas, as testemunhas que são apenas os judeus. As outras 10 tribos representam a plenitude dos gentios. Você lembra dessas outras 10 tribos
que foram as 10 tribos tomadas pela Assíria, que vieram ali do Reino do Norte. Aquelas tribos são tomadas pela Assíria e dali surge o povo samaritano, e do povo samaritano surge a salvação dos gentios. Ou seja, as duas tribos que eu estou mostrando para você, que está na cor azul, são as tribos que representam das duas testemunhas os judeus. E as outras 10 tribos que estão em vermelho são as tribos que representam os gentios. Ou seja, judeus e gentios são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Então o texto dos 144 mil selados é um texto que nos mostra a conversão dos cristãos ao longo da história. Começa com judeus, por isso que Judá está na frente. Depois começa a plenitude dos gentios. E no final vai acontecer a plenitude dos judeus. É por isso que a tribo de Benjamim está no final. Então, queridos, você olha para essa lista das tribos mencionadas nos 144 mil selados. O que você encontra aí? Você encontra a história da igreja sendo contada. Porque quando acontecer de Benjamim se assentar à mesa, de Benjamim se apresentar com o cálice de prata, com o cálice da redenção, ali estará completa, nós veremos a plenitude dos judeus, e ali estará completa as duas testemunhas do Senhor. Judeus e gentios são as duas testemunhas do Senhor, um grupo de cristãos específico que são compostos por judeus e gentios que vão estar despertando a igreja que está dormindo com a teologia tradicional. Eu sei que são muitos pontos a ligar, eu sei que é um tema profundíssimo, complexo, mas Deus deixou um mapa no livro de Apocalipse para que conectemos esse mapa com a lei, com os salmos e com os profetas. É por isso, queridos, que você vai ver, você olha bem para essa lista. Agora eu te convido para Gênesis capítulo 43, no versículo 8. É por isso que você vai ver o tempo todo, na maior parte do tempo, Judá, o filho de Jacó, Judá, mediando essa situação, fazendo essa negociação. Primeiro ele vai até o governador do Egito, e ele fala com José dizendo, olha, nós queremos suplementos, nós queremos os suprimentos, tem muita fome na terra. E essa época de fome, na época em que o Egito estava no governo do mundo, estava no topo do mundo, é uma época que prefigura a fome espiritual e a fome também literal que vai acontecer no período da grande tribulação. Esse momento relata de maneira figurada, de maneira simbólica, o que vai acontecer na grande tribulação. E nós vamos ver Judá, o filho de Jacó, ele vai e conversa com o governador do Egito, depois eles voltam, e aí ele tenta convencer ao pai Jacó, Jacó, meu pai, deixa nós levarmos Benjamim até o homem que tem o suprimento. E nós vamos ver, queridos, judeus pregando para judeus. Os judeus cristãos, hoje, em 2024, na Nova Aliança, são judeus que guardam o sábado. Mas os judeus da Nova Aliança não guardam o sábado para salvação. Os judeus hoje da Nova Aliança guardam o sábado porque é um mandamento específico para os judeus. E essa cultura de guardar o sábado é uma cultura que vai causar uma conexão para que os judeus recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu sei que tem muito crente que vai dizer, irmão Paulo, você está judaizando a igreja. A ideia do nosso Deus não é uma ideia tribal. Deus não é judeu, porém o Messias era judeu. Então, o Israel, o judeu, para se conectar com o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, ele vai ter que se conectar com Jesus Cristo como um judeu. É por isso que, no final dos tempos, Deus vai levantar muitos judeus para pregar para outros judeus. Por quê? Porque muitas pessoas estão negando a realidade de que Jesus, ele era um judeu. Nós não podemos pedir para um judeu hoje parar de guardar o sábado, porque até hoje, queridos, a lei do Senhor, ela pode ser praticada, mas a lei do Senhor praticada hoje é uma lei que nos conduz a Jesus Cristo. É errado você olhar para um judeu dizendo, você não pode guardar o sábado. É errado você olhar para um adventista do sétimo dia dizendo para ele, não guarde o sábado, isso é pecado. Não, queridos, não é pecado guardar o sábado. O que é errado é você transformar a guarda do sábado como liturgia para buscar a Deus, dizendo que isso imputa para a salvação. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e acontece aquele maravilhoso concílio, e ali o apóstolo Tiago se levanta dizendo, olha, nós precisamos dizer aos cristãos gentios
que existem coisas que são inegociáveis. E dentre essas coisas inegociáveis não está a guarda do sábado. Então, se você quer guardar o sábado, guarde o sábado para o Senhor. Vai ser agradável ao Senhor. Quando nós falamos de coisas cerimoniais, nós não podemos imputar essas coisas para a salvação. Mas o cristão que quiser guardar o sábado, o Senhor vai receber aquele sábado como oferta ao Senhor. O que você não pode esquecer é que você precisa separar um dia para buscar a presença de Deus. Então, quando nós falamos de Benjamim se assentando à mesa, de Benjamim se apresentando a Jesus, nós estamos falando o quê? De Deus despertando os judeus, porque assim como o apóstolo Paulo fez no início da igreja primitiva, muitos cristãos judeus vão estar fazendo no final dos tempos. Muitos cristãos judeus vão estar se conectando de maneira cultural com o povo de Israel, literal hoje. Por quê? Porque tem muita gente pensando que o judeu vai abandonar a cultura dele. Queridos, não vai. A sabedoria de Deus, a multiforme graça de Deus também usa a cultura para alcançar os povos. Então, Deus estará levantando as duas testemunhas no final dos tempos e vai estar usando Judá e Benjamim, vai estar usando Judá para atrair Benjamim. E se você conhece o ensino das duas casas de Israel, você sabe muito bem o mistério que eu estou falando. Judá e Benjamim são as tribos que representam aqueles judeus que vieram da linhagem de Davi, que tem cultura judaica, que vai estar atraindo outros judeus para que se complete a plenitude, desculpe a redundância, mas para que aconteça a plenitude dos judeus. Versículo 8 de Gênesis 43 diz: Com isto disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Queridos, assim como foi dada a ordem pelo governador do Egito, José, olha, vocês não vão receber alimento, enquanto Benjamim não vier até mim. Assim vai acontecer no final dos tempos. Deus estará despertando muitos judeus, porque não haverá duas testemunhas na última semana de Daniel se Benjamim não se assentar à mesa. Assim como nessa situação de Judá, de Jacó, assim como nessa situação de Judá, Israel, e também essa questão dos suprimentos que foram ali buscados, que foram ali alcançados no Egito, não haverá plenitude do poder de Deus sem a conversão dos judeus. Enquanto Deus não despertar as duas testemunhas do Senhor, judeus e gentios, enquanto Benjamim não se unir a outras testemunhas que são os cristãos judeus, não haverá o suprimento, o socorro do Senhor para a igreja da última semana de Daniel. Você consegue perceber aqui como há uma conexão maravilhosa? Judá representa aqueles judeus que vão estar pregando para os judeus que não foram despertados ainda. Porque Judá precisa falar para os judeus, precisa falar para Benjamim, que Jesus Cristo é o remidor, que Jesus Cristo é o Messias, que trará os suprimentos para a igreja. Benjamim precisa se assentar à mesa, porque a mesa completa, a igreja farta, ela é composta por judeus e por gentios. E nós olhamos as revelações maravilhosas, porque antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, haverá a plenitude dos judeus, nos mostrando que Deus estará despertando as suas duas testemunhas para agir com poder e graça aqui nessa terra. Queridos, vamos finalizar aqui mais uma vez esse vídeo, e eu espero que você tenha compreendido aqui o mistério do cálice de prata e dos 144 mil selados. Caso você tenha um acréscimo ou caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que continuemos as meditações a respeito desse tema, apenas desse tema, nos comentários do vídeo. O seu comentário, o seu acréscimo nos ajuda muito a continuar as meditações para que cresçamos em graça e em conhecimento. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a sua vida, envia para pelo menos mais uma pessoa, porque eu tenho certeza que através desse vídeo aqui, muitos servos do Senhor serão despertados, serão despertos para a verdadeira escatologia da palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.